Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Bom, muito bem-vindo ao nosso podcast de Tozini Freire. Meu nome é Shin Jaikin, sócia da área de Compliance e Investigação de Tozini Freire. E juntamente com a minha sócia, Fernanda Fossati, estamos aqui a mais um capítulo, mais um episódio do podcast focando na governança corporativa. Seguimos com essa série que a gente nomeou com Governança e Compliance em Perspectiva, um espaço para compartilhar nossas experiências, nossas visões, junto com os convidados muito especiais. E hoje, para não ser diferente, temos uma convidada muito, muito especial. Espero que todos vocês gostem do nosso bate-papo de hoje. Agora, a Fernanda. Olá, Shin. Certamente vai ser um dos nossos episódios mais especiais. A ideia é que a gente, ao tratar de boas práticas, a gente também possa falar, além das estruturas e do funcionamento de conselhos e diretorias, mas de como uma rede de profissionais consegue garantir que as decisões sejam bem fundamentadas, éticas e sustentáveis. E é sobre isso que a gente vai dar um enfoque no dia de hoje. Então, estamos aqui com a Ana Novaes. Olha, eu posso até... A gente se conheceu no mundo profissional e a gente acabou passando para o campo pessoal pela justamente a admiração que eu tenho muito pela Ana. Ana, que é doutora em economia pela Universidade de Califórnia, Berkeley, advogada pela PUC do Rio e uma das vozes mais respeitadas no país em governança corporativa e regulação. Ela foi diretora da CVM, presidiu o Conselho de Administração do Fundo Garantidor de Crédito e é conselheira de grandes companhias como Neogrid, Genvia e também foi da CCR, dentre outras tantas empresas. Vamos falar, então, com ela hoje, especialmente sobre ética, sobre a experiência dela em diversos conselhos de administração e também as tendências no mundo de governança e também de compliance. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, queria agradecer ao Tozini, a Shin e a Fernanda por essa oportunidade. É sempre tão bom poder compartilhar um bate-papo, discutir a governança, especialmente nesse momento que nós vivemos no Brasil. Não, com certeza. Agora, Ana, vamos partir para a nossa primeira pergunta já. Olhando um pouco a sua carreira, né? Uhum. E eu acho interessante que você é doutora em economia, você passou pela CVM, passou também pelo Fundo Garantidor e as empresas de economia real. Então, eu queria que você compartilhasse conosco essa sua formação, como que guiou, né, essa trajetória, né, de até chegar em diversos conselhos de administração. Olha, bom, primeiro tudo começou lá estudando economia, né? Uhum. Estudando economia e depois, para dizer que a vida não é só estudo ou trabalho, tem a parte pessoal. E aí eu conheci um médico do Rio de Janeiro e aí tive que sair de Recife para ir fazer mestrado na PUC do Rio. Uhum. E da PUC do Rio, que era um programa excepcional, e não foi fácil passar lá no programa, em economia tem uma prova chamada ANPEC Nacional, e eu lá de Recife, a gente tem nem sempre a gente está acostumado com o pessoal aqui do Sul, em termos de mesma qualificação, mas felizmente eu fiz um bom curso de economia em Recife e consegui passar na PUC. E daí, a PUC era muito puxada. Aí eu deu vontade de fazer doutorado, eu fui para Berkeley. Só que quando eu estava terminando o doutorado, você podia voltar para a academia. Eu ainda voltei um pouco para Recife, fiquei um semestre lá ensinando na Universidade Federal de Pernambuco, mas tive a oportunidade de trabalhar. Eu fui recrutada num concurso, digamos, quase que internacional, para o Banco Mundial. Uau. E os requisitos era você tinha que ter doutorado, você tinha que ter um mestrado e falar 2 línguas. E aí eu acabei passando nesse concurso deles e virei o que chamam Young Professional, ou seja, funcionário público de organização internacional. E aí eu vi que a minha vida era muito mais prática, eu gostaria de uma vida muito mais prática do que uma vida acadêmica. E quando eu estive no Banco Mundial foi uma experiência riquíssima, porque você lida diretamente com os países e aí você vai aprendendo as coisas. Olha, não vá para uma reunião despreparada, organize primeiro, não surpreenda, vá com as coisas mais ou menos resolvidas.
E foi uma experiência riquíssima, né? Viajei, conheci o mundo, foi ótimo. Mas aí eu estava lá e aí tive uma oportunidade de voltar para o Brasil, porque o Brasil estava muito mal, né? Era uma hiperinflação. Quando foi isso? No Banco Mundial foi entre 90 e 95. Uau. Entre 90 e 95. Aliás, quando eu terminei o meu doutorado, eu ganhava menos como professor adjunto, nível 2, com dedicação exclusiva na UFPE. Eu ganhava menos do que a bolsa de estudos. Uau. Era uma coisa louca. Foi na época acho que era Collor, né? 90. Uhum. E plano Collor. Então, eu não tive opção, eu tive que voltar para os Estados Unidos. Mas eu queria voltar para o Brasil. Gostava do Brasil. Acho que você podia agregar muito mais coisa. Você ter uma educação... Aliás, essa discussão continua até hoje, né? Aonde eu vou percorrer minha carreira, né? Exatamente, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar, que foi com a estabilização do Plano Real, aí eu recebi um convite do Banco Garantia para votar para ser economista. Aí eu disse para eles, não, economista fica aqui mesmo, né, discutindo diretamente com os ministros. Agora eu vou para qualquer outra área que não seja economia. Aí eles me botaram, naquela época, em research. Research equity. O Brasil ainda era um mercado de capitais muito limitado. A Telebrás era 64% da bolsa naquela época. Uau. E eu tinha experiência no Banco Mundial de privatização, dos processos de privatização. Aí eu acabei uma pessoa maravilhosa, Sônia Villa-Lobos, que é a CFA número 1 do Brasil. Deixou garantia para objetivos pessoais dela, ela tinha tido filho e tudo, então ela virou mais uma consultora. E aí ela era de telecom e me botaram para ser a pessoa responsável pela área de research de telecom, sell-side. Aí eu entrei nesse mundo de finanças e adorei, nunca mais saí. Eu já tinha feito um pouco no meu mestrado, na minha vida, mas aí me apaixonei de vez. Aí fui aprender contabilidade, outras coisas. No final das contas, acho que eu sou um pouco inquieta, gosto de fazer coisas diferentes. Depois de 4, 5 anos... Estava no sell-side e tive a oportunidade para ir para o buy-side no Rio. Aí eu fui ser diretora de gestora de fundos. Aí você começa a conviver. Gestão de fundos, regras da CVM, regulação e assim vai. Mas depois de 8 anos no mercado financeiro, eu disse, não quero mais isso não. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí eu resolvi voltar para os bancos. Direito. Eu gastava muito tempo estudando direito lá no meu trabalho. Era o Estatuto das Companhias, era as regras da CVM. Naquela época mudaram também as regras dos fundos de pensão, quanto que eles podiam investir. E a gente estava sempre... Era uma empresa pequena, então você tinha que fazer um papel duplo. Aí eu comecei... Mas isso aqui também é muito interessante. Aí eu fui estudar direito. E aí, depois de estar no sell-side, no buy-side, tive uma oportunidade... quando a CCR abriu capital, foi a primeira companhia do novo mercado, eles precisavam de uma pessoa do novo mercado. E eu fui como analista, a primeira pessoa, esse negócio aqui de estrada é muito bom, porque você praticamente não precisa de capital, de giro, não tem risco de crédito, isso é um cash cow estável. Eu apostei na CCR. E o IPO da CCR não foi, o que se pode dizer, um sucesso. Acho que eu fui uma das poucas pessoas que comprou ações da CCR no IPO da CCR. Aí eles pegaram e me chamaram para ser a conselheira independente deles. Uau! E eu aceitei, e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha sido sell-side, buy-side, e agora eu estava dentro das empresas. E aí nunca mais saí. E aqui estou. Bom. Muito bom. Nossa, na primeira fala, Ana, a gente já vê diversos inputs para nossa conversa. Acho que um dos pontos iniciais que tu trouxeste foi a questão de estar preparada para a reunião, ter lido o material, puxando um pouco o assunto para a governança. O que, pela sua visão, são os critérios, ou o que distingue uma empresa que hoje a gente poderia... Também um tanto quanto difícil qualificar como uma boa governança, mas que a gente consiga ter uma leitura de que ela exerce o que hoje se tem como boas práticas no mercado. Olha, isso é tão interessante, esse negócio de governança, que eu me lembro que eu estava no curso de Direito, a PUC do Rio, e um professor disse, não, governança está na moda, é uma palavra que vai passar. Isso nunca passou. E não vai passar nunca. Sim. Não é? Agora, essa pergunta é muito difícil de responder. Por quê? Porque existe
o que parece ser uma boa governança e o que é uma boa governança realmente profunda. E você pode dizer o seguinte, por quê? Porque você tem, assim, o que é uma boa governança? Uma boa governança é você ter um conselho, vamos falar assim, das empresas grandes abertas, sim, porque você não pode sim. querer que a governança de uma Replicar. empresa regulada de um banco seja igual Lógico. a um grupo de padarias, por exemplo. Uhum. Não pode, né? Mas vamos falar das empresas grandes listadas em bolsas. Então, você, primeiro, tem que ter um conselho de administração onde você escolhe as pessoas, não porque são amigos ou conhecidos, mas porque elas têm uma competência que é complementar, que você agrega valor. Você não vai querer todo mundo de finanças ou todo mundo de compliance. Você vai ter que ter gente nesta área, mas também na área de recursos humanos, que entenda do business, e aí por diante, né? Que entenda, dependendo da área, daquele setor ou de risco, além da auditoria, né? Então, são muitas. A primeira coisa que eu acho que é uma composição equilibrada. Agora, a coisa mais importante, que eu acho que é muito difícil, é você ter um ambiente onde você possa ter uma discussão aberta. Aberta e onde os conflitos agreguem valor e não destruição. E isso, para mim, também passa muito pela figura do presidente do conselho. Porque muitas vezes você diz que você tem, mas quando começa o debate, as pessoas podem se melindrar. Tá certo? Então, é muito. Como é que você. A dinâmica tem que ser saudável, não é? Mas você não pode abafar as verdades. Né? Então, acho que isso é muito, assim, a dinâmica de um conselho, e aí não tem boas práticas, mas não tem. Só quem está no conselho sabe. Por que em alguns conselhos essas discussões conseguem ocorrer de forma tranquila e em outros não? Não é? Então, não e acho que é esse ponto que diferencia também o que é um bom conselho daqueles conselhos que não performam também. Porque, formalmente, um bom conselho o que eu estava falando, a complementaridade de papel, a escolha correta das pessoas, um mínimo de diversidade, porque se todo mundo pensar igual, você talvez perca oportunidades ou visão de risco. Você tem que ter a presença de membros externos, especialmente assim nas companhias que têm controle definido no Brasil. Ter um pouco de gente de fora pode trazer uma visão que contribui, né? A papel do presidente do conselho e o funcionamento dos comitês, tá certo? É muito importante. E eu destacaria pelo menos 2 comitês, o de auditoria e o de pessoas, ou seja, nomeação e remuneração. Isso é muito importante. Esses 2 conselhos são chave. Depois tem todos os outros que vão depender da necessidade da companhia, né? Uma companhia pode ter um só de regulação, porque é uma empresa regulada. O outro pode ter, sei lá, novos negócios, porque está fazendo muito M&A. Aí tem finanças separadas de novos negócios. Depende. Aí vai ser a necessidade de cada companhia. Mas eu destacaria, assim, em princípio, a sua composição, um mínimo de independência, um ambiente que você possa ter uma discussão honesta, correta e no benefício da companhia, sem conflitos de interesse. E o funcionamento adequado dos comitês. Você falou de 2 comitês e a gente vai evoluir um pouco mais nesse tema, mas até antes eu queria te ouvir um pouco o quanto que o conselho consegue influenciar e o que a gente pode, a cultura, né? Como eu sou da área de compliance, eu queria até entender como que a gente consegue fazer com que o conselho de fato permeie também, faça estabelecer a cultura da integridade como sendo um valor perene dentro de uma organização. E como se evitar, em caso em que o conselho esteja em lados opostos ou não alinhados com a diretoria, né? Que também tem, eu acho que esse fator importante hoje. Eu concordo com você que dentro do conselho é extremamente importante o papel do presidente, né?
o quanto que existe não digo alinhamento, existe um ambiente propício a um debate saudável, né, de respeito e tal. Eu concordo que eu acho que o presidente tem um papel extremamente relevante como líder, né, daquele órgão. Mas também a gente sabe que pode ter situações em que você tem situação de embate, né, com diferentes órgãos da companhia. Então, a primeira pergunta é, como que a gente faz, na sua experiência, como que o conselho consegue, de fato, influenciar uma organização na sua cultura e saber um pouco das situações que existe ali, um pouco de estresse, digamos, entre os órgãos da companhia? É muita pergunta, né? É muito complexo, assim, mas assim, começando pelo o papel do conselho, eu acho que ele é fundamental em qualquer organização, e não é só no conselho, não é só na vida prática. Em qualquer órgão público, em qualquer empresa, em qualquer organização. É um exemplo vem de cima. É o que os americanos... Tone at the top, em inglês, né? Mas o exemplo vem de cima. Então, se você está no órgão público ou privado, onde você vê que malfeitos, corrupção não são aceitas, as pessoas de baixo respondem corretamente a isso, a esses incentivos. Agora, se você vê, assim, corrupção, conflitos, concessões aqui e ali, favorecimentos, né? Você fica pensando, é verdade. Bom, tem que fazer aqui um comentário lateral. É que ética é uma coisa que ou você tem ou você não tem. É de criação, tá certo? Então, acho que a gente não deveria nem estar discutindo isso. Ética, ou você tem ou você não tem. Se você tem ética e você está num ambiente desse, você procura, ou tenta. Se você não conseguir, você é expelido. E você tem que sair, você é expelido. Não é? Agora, como é que você quer que o tom vá para baixo? Depende muito do exemplo que você dá. Então, se você mostra que você não aceita, a diretoria, ela pode até fazer, mas se ela for pega, vai ter consequências. Então, também, não é só isso não. Se você tem um conselho que diz, olha, isso aqui não é aceito de forma alguma, não é? Então, as pessoas de baixo também vão ter receio, e se elas fizerem e um colega pegar, né? Aí é a aplicação da lei das SA até, né? Então é interessante, a lei das SA é governança. Governança está na lei das SA. Então você não responde, mas você deve levar aos órgãos competentes da companhia. Então, se você sabe que o conselho de administração ou a área de compliance, você pode levar uma coisa que você viu na área de compliance, sem medo de ser penalizada, isso aí é a verdadeira prática, é a verdadeira governança. É fácil, eu posso te dizer que é muito difícil. Aliás, é mais fácil você dizer que você tem boa governança do que de fato. Ticket box, é fácil. De fato, ter uma governança de primeira não é fácil. E um pouco que você também falou, que a dinâmica da governança também é por isso que é tão importante quem está na presidência, né? Porque você vai discutir assuntos extremamente sensíveis, com opiniões diversas, né? E essa condução precisa ser pautado em nível de respeito, em nível de saber ouvir, né? E muitas vezes a gente sabe que tem embates que não são tão... ou algumas opiniões acabam prevalecendo. Sem dúvida. Eu acho que por aí permeia o papel do presidente do conselho, como a Ana mencionou. Mas um gancho que eu queria fazer é que o check in the box, assim, temos políticas, temos uma estrutura, temos tudo. Se você abre o arquivo da empresa, está tudo cumprindo o que é solicitado. E você chega em um canal de denúncia, não tem denúncias.
É bom. Né? É. Então, assim, você começa a identificar efeitos do que realmente é uma cultura e uma governança em funcionamento. Não, porque o papel do presidente, só assim uma pequena correção, acho que quando eu falei do presidente do conselho, é muito mais ele como gestor da dinâmica de Na um reunião, isso. Quando você fala aqui de uma denúncia de um mal feito, tem que ter os canais formais. Sem dúvida. E em particular, se você fez uma denúncia, porque a denúncia, uma vez, uma pessoa ligou para mim pessoalmente e dizendo que tinha visto isso, isso, aquilo, outro, queria fazer uma denúncia. Eu disse, olha, aliás, a pessoa ligou para o presidente do conselho e o presidente do conselho ligou para mim. Como é que fazia? Eu disse, olha, fulaninho, pede para a pessoa denunciar isso no canal de ética da companhia. Não, mas ela já saiu. O canal de ética é aberto para todo mundo, não é só dentro da companhia, não. Não é? E não é só isso, não. É anônimo. Ela não, a pessoa não precisa se dizer quem é, porque só a partir daí eu posso abrir uma investigação. Sim. Não é? Então, e não é só isso, não. E o canal de denúncia tem que ver para onde é que vai a denúncia. Isso é muito importante. Se a denúncia é contra um diretor, é contra um C-Level, é contra um membro do conselho de administração, é contra o presidente do conselho de administração, a coordenadora do comitê de auditoria, que é o meu caso, né? Então, para onde é que vai esta denúncia? Não é? Então, isso também isso tem que ser verdadeiro. E isso tem que ser combinado. Muitas vezes a gestão do canal de denúncia é externa. Então, o comitê de auditoria tem que gastar um pouquinho de tempo desenhando esses fluxos, né? Muito difícil essa. E hoje são muitas denúncias, né? A vida das companhias tem tudo, desde assédio sexual, assédio moral, passando por corrupção, favorecimento, problemas com fornecedores. Conflito de interesse. Conflito de interesse, né? Conflito de interesse é muito. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Nessa tua fala, Ana, desculpa, Shin, mas o quão o comitê de auditoria, ele já hoje ocupa um papel estratégico, ele sai, porque acho que tem muito também do mercado de uma leitura de que o comitê de auditoria está numa posição muito mais de fiscalizador, de acompanhamento. O quanto hoje ele já compõe a parte estratégica da companhia? Olha, a gente sabe o que é que pode acontecer com a companhia se houver uma falha de governança gritante. Temos, assim, companhias listadas. Temos o caso do IRB, temos o caso das Americanas, ainda mais um pouquinho para trás, tem toda a questão da Lava Jato. Né? Você não pode... o mundo dá muitas voltas, né? Assim... A gente pode até dizer que houve uma queda, assim quando a gente olha assim no Brasil, depois de algumas decisões dos principais tribunais sobre a Lava Jato, eu acho que houve uma queda na preocupação com compliance, né? E especialmente na transparência da relação entre o setor privado e o setor público. Porque vai de tudo, vai desde assédio moral, sexual, sim, até fraude contábil, até corrupção, passando por fraude contábil. Então, é uma gama muito grande, não é? Então, você pode ter uma coisa estritamente privada, como aconteceu lá no caso das Americanas e no IRB, ou coisas que envolvem o setor público, como aconteceu na Lava Jato, mas de companhias grandes. E a gente sabe o que é que acontece, a perda de valor dos negócios, problemas para o setor de crédito, sem falar no pior, que é o dano para milhares de empregados e suas famílias, que perdem seus postos de trabalho. Então, é um custo para a sociedade enorme, que vai além daquelas companhias. E toda vez que acontece um caso desse, aí todo mundo corre. Vamos melhorar a governança. É assim. Entendeu? Acho que o Brasil teve uma melhora muito grande que está aí e que ficou como resultado da Lava Jato, que embora eu não quero entrar aqui na discussão política, embora as decisões ela tenha terminado por decisões judiciais, as empresas levaram um susto muito grande. Então, mesmo que a Lava Jato para o setor público tenha terminado, muito do que foi feito para prevenir esses maus feitos estão aí, vão ficar. As empresas
muitas empresas, acho que quem tem juízo, não vai cair de novo nesse jogo, porque o que você está ficando cada vez mais claro é que quem paga o pato é o setor privado. Setor público, de uma forma ou de outra, acaba escapando. Nossa, mas você sabe que você acabou de colocar um ponto extremamente importante, em que a gente vem sendo questionado, seja pelos clientes, não clientes, os parceiros nacionais e internacionais, um pouco ressaca pós-Lava Jato, né? O que realmente ficou de legado, né, para as empresas, seja do setor público, setor privado? E alguns têm essa reação que você acabou de dizer. Olha, estou achando que existe ali um declínio, uma sensação geral de impunidade, né? Você não falou isso, mas eu estou já puxando que eu estou entendendo o que é isso. E que o tema de compliance deixou de estar na pauta permanente. Mas, por outro lado, eu acho que existe aí as grandes organizações que foram mais afetadas, perceberam que esse trabalho precisa ser contínuo, porque o setor privado, de fato, tem ali um prejuízo real, né, depois de tudo isso que aconteceu, né? Agora, você vê nas conversas que você tem com seus colegas conselheiros, não necessariamente dentro do conselho que você está, se existe, continua permanecendo os embaixadores, né, do tema, né? Os que sempre estão alertando, olha, escuta, vamos voltar aqui para a questão do que a gente realmente quer pautar em termos de integridade, compliance, né? O próprio accountability, cada um dos conselheiros que estão ali. Você sente que existe aí um grupo crescente de embaixadores desse tema? Porque precisa, né? Porque senão... eu acho que depois de tudo que aconteceu, houve um fortalecimento aqui das 3 áreas, né? De controles internos, compliance e auditoria interna. Acho que isso... muitas empresas hoje tomam isso como dado, taken for granted, né? Tem que ter isso, especialmente as empresas grandes. Então, as estruturas estão lá. Agora, está havendo deslizes ou não? Eu acho que quando você pensa em setores regulados, grandes bancos, concessionárias, companhias seguradoras, eu acho que não existe mais dúvida de que isso aí está aí para ficar. Olhando para toda essa tua fala recente, Ana, o quanto a governança também nos permite redesenhar estruturas, né? Então, olha, acho que... sem governança, se a gente não tiver governança, esse risco vai aumentar, entendeu? Então, a gente tem que ter uma boa governança e efetiva, não é? E isso vai para tudo. E tem que começar, inclusive... Bom, a gente foi para um assunto que era muito além da governança corporativa, né? A governança corporativa. Um gancho de um risco. Um risco muito grande, né? É um risco que hoje, dependendo do setor da companhia, da empresa, né? Ele vai ser mais importante ou não. Na maioria das companhias, você está mais preocupado com a governança em relação aos fornecedores, conflito de interesse, fraude contábil. Mas você sabe que eu e a gente tivemos a oportunidade de conversar num dos nossos episódios e a gente falou sobre a questão do risco climático. Porque até o ano passado, o risco climático no Brasil ainda era encarado, um risco climático, né? Falando na sua generalidade. Aí, falando de uma posição pessoal do Rio Grande do Sul, onde nós também temos, né, escritório, a partir do impacto do que foi o início do ano passado... com as enchentes, a gente viu muitas empresas voltando para buscar entender, não, dentro da nossa cadeia de risco, aonde um evento dessa magnitude, interfere. Porque tem uma diferença você alocar o risco para um evento climático e você começar a entender que aquele evento climático vai interferir na sua cadeia de fornecedores, na logística. Então, a governança na sua estrutura, mas dentro de uma certa liberdade que a governança dá de ajustes, vai permitir que você vai olhar para o risco geopolítico, vai olhar para o risco político ou de corrupção local, de criminalidade. Então, acho que a gente fez esse parênteses, mas é um parênteses muito presente na discussão da governança. É verdade. Você chamou a atenção agora de um ponto que a gente não tinha nem falado ainda. É porque, para determinadas companhias, o risco climático é relevante. Imagina as companhias que estão no setor agrícola.
O que era, de repente, um evento a cada 10, 15 anos, agora é a cada 2, 3 anos. Exato. 4 anos. Então, você vai ter que incorporar esse risco, inclusive na sua necessidade de caixa, porque isso tem impacto. Não é? O que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma coisa inacreditável. Verdade. Não é? Você pode ficar ilhado, você pode não conseguir vender. Olha, a demanda hoje são tantos assuntos tantos assuntos que realmente a complexidade e a responsabilização dos conselheiros, a responsabilidade está ficando muito grande. Olha, quando eu comecei há 20 anos atrás, não tinha LGPD, não tinha prevenção de dinheiro, não tinha risco climático, nem tinha inteligência artificial para se preocupar. Olha, a gente se preocupava muito mais com as finanças, o business plan, onde é que a gente vai crescer. Não, agora... A gente, nesse podcast aqui, a gente em nenhum momento falou do papel tradicional de um conselho, que é a estratégia da companhia para o seu crescimento e o seu planejamento estratégico. A gente nem falou disso. Não, agora que você pode trazer todo o seu know-how e conhecimento de economia, né? Porque tem as questões geopolíticas, questões sociais, clima. Né? Tem várias variáveis, digamos, que eu acho que acaba se exigindo muito dos conselheiros hoje para poder navegar isso tudo. E aí, já que você foi, inclusive, da CVM, como diretor da CVM, você vê que o CVM, como órgão tão importante para regulação de companhias abertas e alguns mercados, que também está se evoluindo? Olha, eu acho que a CVM evolui, assim, a CVM sempre foi um órgão, pessoas muito competentes, assim, eu acho que entre os órgãos que foram preservados no setor público estão o Banco Central, a CVM, inclusive por causa da própria estrutura de governança deles, porque os diretores não podem ser demitidos, né? Então, você tem uma governança boa. Então, o quadro das pessoas é bom, mas agora a gente não pode deixar de falar que o quadro das pessoas da CVM hoje não é muito diferente daquele de 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que hoje a CVM não está dando conta de cumprir o seu papel e acaba terceirizando coisas para instituições como a Ambima ou para a B3 que não deveriam ser tão terceirizadas. Entendi. Entendeu? Então, muita coisa que o papel da CVM hoje foi terceirizado, porque simplesmente a complexidade do mundo aumentou, a CVM tem que lidar com cripto, crowdfunding, e além de supervisão das empresas, o mercado de capitais, a quantidade de emissões, de captação de poupança pública, que a CVM se preocupa, de companhias que não necessariamente são listadas na Bolsa, então não tem o mesmo nível de transparência. Então, tudo isso aí, os FDICs, e isso tudo cai naquilo que a gente estava falando aqui, de uma empresa de gestora de recursos que deixou escapar o Know Your Client de uma forma alegadamente, né? Complicada. É isso aí, alegadamente. Então, a CVM também tem isso, porque Know Your Client é uma das principais, Know Your Client não é só em relação ao risco que a pessoa quer correr, mas é Know Your Client também para LGPD. Sem dúvida. Ou para PLD, prevenção de lavagem de dinheiro, né? Então, eu acho que hoje o Brasil, a gente tinha que realmente fortalecer a CVM, ela tinha que poder fazer um concurso público e qualificação, inclusive para ter questões de TI, de tecnologia mesmo, capacidade, sistemas, ferramentas, porque o mercado de capitais cresceu muito, mas muito mais do que a capacidade de supervisão da CVM. Com certeza, com certeza. Então, a gente está correndo quase que na minha opinião, a gente pode estar correndo risco perto dos sistêmicos com o enfraquecimento de instituições. Com muita CVM e eu diria um pouco Banco Central, tá certo? Bom,
Pra gente, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, Ana, mas se você pudesse elencar 3, ou se for possível, do que seriam as características desejadas para um conselheiro. Então, assim, né, prevendo todos esses desafios que a gente discutiu aqui, todas essas... a ampliação da pauta do conselho, essa mudança, esse dinamismo que hoje se tem em posições de conselho, o que você traria como highlights para quem busca ocupar uma cadeira com propósito, com integridade? Eu acho que, assim... Bom, vamos supor que essa pessoa foi escolhida por causa de sua competência, né? Então, acho que a primeira... Sua competência, por sua integridade, por seu perfil da necessidade daquela companhia, né? Eu acho que uma coisa importante é conhecer seus colegas, né? Assim, poder ter uma conversa, às vezes não é na sala do conselho, mas no café, no almoço, conhecer seus colegas e poder ter é muito importante isso, para que você permita o debate. Agora, segunda coisa, você tem que se preparar. E a verdade seja dita. Eu já vi muitos conselheiros, muitas pessoas chegarem e não terem lido aberto o material. Pessoas que muitas vezes, e não necessariamente são pessoas que estão, como eles chamam, overboarded, em 5 ou 6 conselhos. Mas as pessoas acham que o seu conhecimento prévio, a sua experiência prévia é suficiente para lidar com qualquer questão que apareça naquele conselho. Às vezes a pessoa não percebe. Quem leu percebe que a pessoa chegou lá despreparada. E aí o que acontece? As reuniões não são... Isso não é diretoria, então as reuniões não são frequentes. Se você não leu o material e não se preparou, você está menos apto a questionar. Entendeu? Você acaba... Mas vou fazer uma linguagem assim, peruando do que perguntando. Tá certo? Então, eu acho que conhecer bem seus colegas, procurar conhecer seus colegas, se preparar, questionar e, o mais importante, assim, que eu acho, é procurar se atualizar. Porque o mundo hoje está mudando muito rapidamente. Muito rapidamente mesmo. E o impacto da inteligência artificial é grande. Então, por exemplo, há uns anos atrás, ninguém imaginaria pessoas de tecnologia da informação nos boards. E hoje é muito importante ter uma pessoa que conheça essa área de tecnologia, os desafios, porque ainda tem a coisa que a gente não falou, e os cyberataques. Ah, sim. Imagina, assim, e é interessante isso, que governança é uma coisa muito legal, porque também você tem que fazer uma governança adequada à necessidade da companhia. Então, a gente está falando aqui de bancos, instituições, empresas concessionárias. Mas pensa uma pequena empresa, não muito grande, que análises clínicas e exames de imagem. LGPD na veia. Agora, o que adianta você ter melhor LGPD se o seu sistema de informática é vulnerável a ataque cyber? Pensa bem o risco. Então, nessa companhia, por exemplo, uma companhia assim, pensando assim em exemplos concretos, é uma companhia que tem que se preocupar muito com LGPD e ataque cyber. Já outra companhia que só presta serviço para pessoas jurídicas vai ter outro tipo de preocupação, mas não vai ser LGPD. Sim. Não, com certeza. Ana, acho que já acabou o nosso tempo aqui, mas acabou o tempo? Foi um privilégio. Não deu para falar de inteligência artificial. Mas, olha, foi um privilégio enorme de ouvir suas reflexões e acho que nos causa também muitas reflexões. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão pensativos, refletindo todos os temas que nós discutimos e muito obrigada por compartilhar suas visões e sua experiência. Ana, muito obrigada, foi um prazer ter você conosco. Eu que agradeço, tá certo? Foi ótimo, adorei. Se você quiser falar algumas palavras sobre inteligência artificial, o que vem, né? Fica à vontade também. Não, assim, porque eu acho que essa é uma das maiores preocupações dos boards hoje, né? Como é que a inteligência artificial vai ser adotada na sua empresa e as consequências, né?
em termos de governança. Né? Como é que a gente sabe se a gente desenvolve um modelo na casa, né? Que aquele modelo atende à governança em termos de não ser discriminatório, de dar a resposta correta, que ele não alucinou, não é? O risco financeiro também envolvido, a dependência dos fornecedores, é tanta coisa que, olha, eu acho que vai ficar aí um bom tempo. E fora, assim, para a economia como um todo. Será que a gente está numa bolha ou não? Ainda tem a questão que a gente falou pouco, da questão macro. Né? Como economista, às vezes eu me preocupo com a questão macro. E se houver um estouro da bolha, vai ser mais como aconteceu em 2001 com o estouro da Dot.com, ou uma coisa mais séria como em 2008, 2009? Então, é muita... Olha, os conselheiros realmente... Às vezes eu acho que a gente está... Nossa. Bom, espero que o nosso ouvinte tenha gostado do mais um capítulo do nosso podcast e convido vocês todos a se inscrever no nosso canal no YouTube. E até o próximo episódio, né, Fernanda? A gente já está com os convidados, o line-up tá super bacana, então até a próxima e muito obrigada. E curtam nossos capítulos de Política, Governança e Compliance em Perspectiva. Obrigada.